Olá, meu nome é Igleide Melo, eu sou psicóloga, consteladora sistêmica familiar. E ontem eu iniciei um curso que eu idealizei para profissionais e uma turma linda, bem interessada, e tem o objetivo de levar a educação sistêmica para profissionais que têm sua clientela, ou que têm o seu interesse, as famílias. E um grande objetivo de levar paz às famílias através do conhecimento sistêmico. E eu trouxe esse vídeo para vocês também para falar da mudança que eu quero a partir da minha transformação. Então, esse é um dos princípios, a começar em mim, lá no curso, e eu estou trazendo essa reflexão aqui para vocês. A começar em mim, então seja a mudança que você quer na sua vida e na vida da sua família e na vida das famílias que chegam até você. E uma das coisas que eu começo a refletir é: nós somos seres humanos passíveis de erros. E existe uma frase que ela é bíblica, né? E eu sempre falo assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós somos passíveis de erros. Mas é tão fácil a gente apontar o dedo. Sempre a gente escuta falar, né? Que quando eu aponto um dedo, 3 vêm para mim. E isso é bem importante. Isso é para a gente lembrar que não é só o outro que tem defeito, né? Eu também tenho defeito. Por estarmos nessa terra, nessa condição de humano, todos nós sabemos disso. Mas como é fácil apontar o defeito do outro. E como é custoso a gente olhar para dentro de si. É muito simples quando eu acuso o outro, quando eu culpo o outro por uma situação que é minha. E nesse sentido, é bem cômodo quando eu entro em contato com o sentimento de vítima. É cômodo e às vezes confortável. Mas nada ajuda quando a gente toma esse tipo de atitude. E é interessante que um tempo desses eu tive um cliente, né? E ele me trouxe uma experiência de vida dele que eu achei bem interessante, né? E na verdade era uma senhora, né? Que estava conversando comigo. E ela me contou assim: Igleide, outro dia nós precisávamos fazer uma viagem e o meu esposo precisou trabalhar fora naquela semana e ele deixou o carro mais confortável comigo para mim aprontar o carro e levou o carro mais do dia a dia, né, de trabalho, né? E aí eu decidi, eu lavei o carro na época, né? Isso já faz algum tempo que essa cena aconteceu, essa situação. Eu lavei o carro, eu coloquei gasolina, eu tirei dinheiro no banco, eu fiz um lanchinho pra gente durante a viagem. E quando a gente estava assim, a uns quilômetros de casa, já uma boa parte, né? Mais ou menos uns 50 quilômetros, talvez um pouco mais. O meu esposo foi parado, né? O nosso carro foi parado numa polícia rodoviária. E ele olhou para mim e falou assim: ah, então, ele estava sem o documento, a carteira de dirigir, né? A carteira de motorista. Ele estava sem a carteira de motorista. E quando o policial pediu, né? E ele procurou, e ele não encontrou. E ele olhou para a mulher, né? E falou assim: também você não me lembra de pegar o meu documento? E claro, né, tem uma coisa que a gente precisa entender. Quando a gente se alia ao cliente naquilo que ele está falando mal de uma terceira pessoa,
a gente não consegue ajudar, sabe? Como assim, né? É isso mesmo. Você precisa escutar isso com o coração, porque todos nós trazemos uma dor numa situação de vida que a gente tenha. Todos nós trazemos uma dor, né? Claro que foi fácil, né? O esposo culpar a mulher por ele não ter a carteira de motorista na mão, né? Mas se você for olhar o estado dele, ele chegou apressado e só tomou um banho e já entrou no carro e saiu. Essa é a questão, né? Então não é porque ele é responsável, não é nada disso, é porque aconteceu, né? E eu acho que ele entrou em pânico também, e por isso que ele cobrou dela. Mas isso a gente faz constantemente, né? Cobrar do outro uma coisa que é responsabilidade minha, né? E a esposa olhou para ele e falou assim: Pois é, né? Se você me perguntar cadê minha carteira de motorista, eu vou dizer que está dentro da minha bolsa, porque eu sou uma motorista e eu vou dirigir junto com você, porque nós vamos fazer uma viagem longa e nós vamos repartir aqui o volante, né? E eu não precisei que você me lembrasse de colocar o meu documento na minha bolsa. Mas então isso a gente faz sempre, entende? E a culpa não é da mulher, né? Um incidente que aconteceu. Mas como que a gente reage, né, nessa situação? Essa situação pode ser um ponto de conflito naquela viagem. Então eu diria que seria bem importante que a esposa, né, a companheira pudesse assim parar um pouco e lembrar daquelas orientações que a gente tem lá da nossa avó, da nossa bisavó de antigamente, né? Que ela dizia assim, conte até 10. A gente sabe que isso é tão importante e a gente às vezes não cumpre, mas nesse caso ajuda. E outro dia eu estava fazendo uma live e trouxe esse tema também, né, para a live. E uma cliente que estava lá ouvindo junto com a gente, uma pessoa que estava junto conosco, falou assim: Eu tenho uma técnica, eu coloco a língua no céu da boca e conto até 10. Então, né? E essa dica, né? Eu já tinha ouvido falar faz tempo, porque a gente trabalha com as relações humanas. E é uma boa dica, porque quando você coloca a língua no céu da boca, você não fala, você não vai poder falar. E conta até 10, porque a gente vai poder, tipo, sabe, pensar melhor e talvez né, a gente pudesse não falar de uma maneira ríspida para a pessoa e a gente tivesse condições de trabalhar com essa questão. Eu diria que pare um pouquinho mais à frente da polícia rodoviária e converse um pouco ali, para que você não vá irritado na viagem, para que a pessoa que está dirigindo não fique transtornada, porque isso é muito ruim, isso tira a atenção da gente, né? E às vezes a gente faz isso, né? A gente toma decisões inoportunas em horas inoportunas e isso não é muito bom. Lendo um livro também que eu tenho citado várias vezes, né, nos vídeos e lives que eu tenho trazido para as pessoas no grande objetivo de apoio e ajuda, tem um livro que fala dos 4 compromissos que a gente precisa ter com a gente. E um dos compromissos, eu vou falar de do Dom Luiz Juan, alguma coisa. Eu acho que é mais ou menos isso. Dom Luiz, enfim. Então ele fala que num dos compromissos nunca leve nada para o lado pessoal. Você entende o que eu quero dizer? Nunca leve nada para o lado pessoal. Ou seja, esse é um estresse, eu estou citando esse exemplo, esse é um estresse do seu cônjuge e não seu. Não é que ele é irresponsável, ele também não é irresponsável. Você não é irresponsável. Você não tem essa, né, obrigação, digamos, de lembrá-lo, de colocar o documento no carro, porque isso é uma obrigação de quem dirige. Mas por um momento de estresse, ele trouxe
questão para você. Então, se você for colocar a língua no céu da boca e pensar alguns segundos, alguns minutos, você vai perceber assim, ele está estressado e eu preciso deixar passar. Quando ele se acalmar, ele vai reconhecer. E é isso que geralmente a gente faz, né? Então, percebe que tomando certas atitudes, a gente pode evitar constrangimento, dificuldades na nossa família, na nossa vida. E a começar por você, é você tomar essa decisão. É você separar uma situação que te incomoda, que é recorrente, e você trabalhar com essa situação. Então, decidir o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou respirar fundo, eu vou contar até 10, eu vou colocar a língua no céu da boca. Porque toda mudança, ela precisa de algumas coisas importantes. Para a gente mudar um padrão de comportamento, é importante a gente, decidir, manter o foco, ser determinada. Algumas situações são necessárias. Decidir, manter o foco, ser disciplinado, você precisa ser. Mas é importante que a gente escolha um tema de cada vez para a gente trabalhar nessa mudança. Não escolha tipo, eu preciso ser menos agressiva, ou falar mais baixo, ou ter mais paciência, ou enfim, né? Não escolha todas as questões que você tem. Escolha uma, aquela que você percebe que vai auxiliar mais, né, nos seus relacionamentos, que vai ser mais importante, que vai ser de maior impacto. Enquanto somos adultos, né, também eu faço uma reflexão. Qual é o seu propósito na sua vida hoje, né? Qual o objetivo de você estar nessa terra? Qual é a sua missão? A minha está bem clara, né? Hoje, já com alguns anos de profissão e já estou mais madura, já não sou mais uma menina, né? Sou uma senhora. A minha missão é levar paz às famílias através do conhecimento sistêmico. Isso para mim está bem claro. Então, eu já faz um tempo que eu venho nesse estudo, nesse desenvolvimento, nessa aquisição do conhecimento, integrar com minha alma, com meu espírito, que eu percebi, eu preciso levar esse conhecimento para as pessoas. Não pode ficar só comigo, porque as pessoas precisam, a humanidade precisa, as famílias precisam melhorar suas relações humanas. E através desse conhecimento eu percebo que isso é possível. Então, eu sou bem grata, né, por ter essa condição humana de poder dividir esse conhecimento com vocês. E de poder também estar trazendo um curso que vai ampliar, que vai ajudar as pessoas, as famílias, a melhorar as suas vidas, né, a trazer paz às suas vidas. E a começar em mim, é uma métrica desse curso, mas é uma métrica da minha vida. Claro que eu tenho muitos comportamentos para melhorar, muitos, muitos mesmos. E cada um de nós temos. Até a gente fez um trocadilho no curso, né? A minha mãe, ela tem 86 anos, e ela falou assim, minha filha, eu quero me inscrever no seu curso, porque eu acho tão legal essas falas suas, sistêmicas, de compreensão do sistema, de compreensão das famílias. Eu quero aproveitar melhor o meu tempo, nós estamos nessa pandemia, né? Então, realmente, eu quero me inscrever no seu curso. E aí, num trocadilho, nós trouxemos assim, a nossa aluna mais vintage. E até postei lá no Instagram, né, um pôster, tipo, agradecendo, né? A minha mãe, ela foi professora durante muitos anos, ela se aposentou enquanto professora, e agora estou eu aqui enquanto psicóloga, professora também, né? E esse é um dom. E realmente, não é porque ela falou, mas ela falou. Que você seja abençoada nesse seu dom de falar com as pessoas, de levar esse conhecimento para que as pessoas possam compreender melhor as suas vidas.
porque eu tenho 86 anos e ainda estou aprendendo algumas coisas com você, algumas coisas, né, com outras pessoas. E esse é o objetivo. Claro que quando essa turma se formar, mais profissionais vão estar, né, trabalhando com as famílias nesse conhecimento sistêmico, que eu acho que é um conhecimento que vira a nossa chavinha de uma maneira tão própria, de uma maneira tão delicada, de uma maneira que faz tanto sentido para a minha vida e para a vida das pessoas que entram em contato com esse conteúdo. Então fica aqui a dica, né? Algumas dicas. E tem muitas outras, né, situações que a gente pode estar trazendo, mas eu vou ficar com essa situação, né, do esposo da esposa que prepara o carro para viagem, é, e que o esposo, de certa maneira, a culpa por ele ter esquecido a carteira em casa, né? Então isso a gente consegue compreender essa coisa da culpa, né, que o outro faz você sentir por uma coisa que você não deve, não tem culpa, né? E muitas vezes a gente sente esse tipo de situação em variáveis situações e condições de vida. E isso faz a gente também passar pelo sentimento de vítima, né? Pela condição de vítima. Porque é a maneira mais rápida que a gente tem de resolver um problema, é culpando o outro por aquilo que a gente deixou de fazer. Mas o outro, ele não tem necessariamente essa culpa. Se existe alguma culpa, eu, que cheguei um pouco atarefado, atordoado, ou com pressa, e eu fui tomar meu banho, e eu esqueci a minha carteira. Na verdade, essa pessoa esqueceu a carteira no carro que ele tinha acabado de chegar de viagem. E ele deixou a carteira, né, lá. Ele foi comprar, acho que um suco durante a viagem, deixou a carteira dentro do carro. Quando ele pegou, né, a capanga, que é uma outra bolsa maior, a carteira ficou lá. Mas enfim, né? E isso a gente usa muito. Claro que quando a gente se põe no lugar de vítima, é confortável, porque de certa maneira a gente quer responsabilizar o outro por uma situação de vida que você passou. Mas isso pode ser confortável naquele momento, mas não é uma coisa assim boa de se fazer, né? Mas é uma coisa que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. A gente aprendeu a fazer isso, porque esses comportamentos a gente aprende ao longo, né, da nossa vida, da nossa educação. E a gente precisa, na idade adulta, ficar atento, né? Cair essas fichinhas. O outro não é responsável pelas situações de vida que você passa. Só que quando você se depara com uma situação dessa, é preciso você ficar atento para disso não virar um conflito, porque poderia ter virado um conflito, um baita de um conflito, né? Poderia até vocês, digamos, retornar para casa, brigados, desistir da viagem. Veja que transtorno, né? Uma viagem terminar numa situação triste. E eu acredito que muitas pessoas passam por isso e isso acontece. Então, é essa mensagem que eu gostaria de dizer, né, de deixar para vocês, que nós possamos ser a mudança que nós queremos ser na minha vida, na minha responsabilidade, que essa é a parte mais importante, né? É você separar aquele comportamento que você quer transformar, é você se dedicar, é você ficar atento. E se você não der conta, procure ajuda, busque um terapeuta, vá fazer terapia de grupo, vá participar de live, vá estudar, né? Mas a gente tem tantas opções hoje, tantas opções, a gente tem muitas opções. E eu convido você a ir em busca dessas opções, porque eu até hoje faço terapia e amo terapia de grupo, adoro terapia de grupo. E eu também
Eu faço constelação familiar, online, individual, em grupo a gente não está fazendo só online, por causa dessa coisa da aglomeração, da pandemia, né? Mas eu convido você, né, a olhar para suas emoções, a respirar fundo, a colocar a língua no céu da boca e a transformar aquilo que você precisa na sua vida. Até porque o outro, ele é né, um pouco do espelho do que a gente é, né? Naquilo que a gente entrega, a gente recebe. E é tão interessante essa coisa né, da compensação, né? Do que vai, do que volta. Fica aqui algumas dicas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu estou aqui no canal do YouTube, também lá no Instagram. Toda semana eu estou me propondo a fazer lives ou vídeos. Se eu não posso fazer uma live, eu faço um vídeo. Se eu posso fazer uma live, eu faço uma live. E, e é isso. Curta, né? Se inscreva no meu canal, curta lá com um like. E também encaminhe esse vídeo, se for de proveito para você, para as pessoas que você ama, que você quer bem. E até a próxima e um grande abraço.